A nossa confiança não está nas palavras, como se fosse uma mágica. A nossa confiança está naquele que é fiel e não pode falhar. A minha confiança está naquele que prometeu, e aquele que prometeu disse: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quantos nos testemunharam verdadeiros milagres que receberam, simplesmente por quê? Porque foram capazes de confiar em Deus, na promessa de Deus, em situações dificílimas, algumas situações impossíveis. E quando se fala de situações impossíveis, eu vou lembrando tantos testemunhos que passaram aqui por este Sorrindo para a Vida. Me lembro que a Valdênia, um tempo atrás, trouxe um testemunho de um casal de pastores evangélicos. A esposa é quem trouxe esse testemunho. Os evangélicos nem são muito afeitos a essa questão dos sinais, né, como a medalhinha. E ela narrava para nós que o seu marido, à frente de uma igreja, tinha cometido adultério e manteve um relacionamento de uns 2 anos com uma moça que participava lá naquela igreja. E não conseguia se desvencilhar. Pelo contrário, o casamento foi ficando cada vez mais comprometido. Ele perdeu a mão ao ponto de levar a moça para dentro de casa, com a esposa presente, delas se desentenderem e ele tomar o partido da amante. Naquela altura, com o coração despedaçado, ela já não via a possibilidade do que fazer para salvar o próprio casamento. Porque orar já tinha orado, já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. E vendo o testemunho de tantas pessoas que confiaram nesta promessa, no seu coração ela foi dizendo para si mesma: também confiarei. Se o meu marido aceitar, também farei isso a ele. E quando chegou lá para ela esses 2 sacramentais, ela pegou um para si, levou um para o marido, explicou o que era. A cruz do Senhor, sinal de salvação, e de cada lado desta medalha, algo especial. De um lado, uma oração de libertação, de exorcismo. Do outro, uma promessa de Deus, que brotava da Sagrada Escritura: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Veja, era um pecado consolidado, há 2 anos. E ela disse que no momento em que o marido aceitou aquele sacramental e usou, começou um processo de transformação na vida dele. Foi tomado de um profundo arrependimento. Começou uma mudança de imediato que foi crescendo ao ponto de ele não só romper com aquele relacionamento de adultério, mas de assumir a coragem de publicamente confessá-lo, de se retratar, de voltar à fidelidade no seu matrimônio. Eu pergunto a você: isto é ou não é o cumprimento da promessa daquele que é fiel? Fiel é o Senhor. Eu lembrava nesses dias ainda um testemunho que mexeu muito comigo, daquela família lá de Taguatinga Sul, cujo filho nasceu praticamente com todo tipo de comprometimento, desenganado pelos médicos. Samuel. A Valdênia tem uma boa memória, ela lembra bem. Esse menino praticamente morreu. Os órgãos dele foram decretados falidos. Ele entrou em processo de falência dos órgãos. Teve todo tipo de complicação, infecção no cérebro, né? Coração parou, teve que ser reanimado, sabe? Transfusão de sangue. Foi tanta complicação que os médicos disseram para eles: vamos desligar os aparelhos e deixar seguir o curso normal. Deixa essa criança parar de sofrer, deixa ela morrer. Era isso que os médicos estavam dizendo. Mas os pais resolveram perseverar na oração. E ao contrário do que os médicos esperavam, a criança começou a reagir. Inclusive quando foi ali tirado os aparelhos, né, ventilatórios, né, ela começou a reagir. E os médicos, ainda preocupados, asseguraram para os pais que essa criança nunca seria normal, porque tinha faltado oxigênio no cérebro, porque ela tinha tido
tantas complicações, seria impossível ela não ter sequelas. Mas quando os pais nos enviaram esse testemunho, eles enviaram o testemunho acompanhado de uma declaração de que a criança já estava 4 meses em casa bem, sem nenhuma sequela. E qual era a oração? Uma promessa de Deus. Que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque fiel é aquele que prometeu. E agora, recentemente, aquele testemunho que a Valdênia trouxe aqui para nós, desse moço que chegou morto no hospital, 15 minutos morto, óbito declarado. Os médicos já tinham tentado todos os meios para reanimá-lo, saíram e deram a notícia para a esposa. Fizemos de tudo, não pudemos salvar o seu marido faleceu. E aí a esposa do lado de fora, ora, Senhor, meu marido confiou na tua palavra, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Cumpre a tua palavra na vida dele. E aquele que estava morto voltou à vida lá dentro, ao ponto dos médicos terem que colocar lá morte súbita, que era o que ele tinha, abortada. A morte teve que ceder espaço ao autor da vida, porque fiel é aquele que prometeu. Você percebe o tamanho da graça que nos está sendo dada? Ela é imensa. Então, meu amigo, vamos obedecer à palavra de Deus que nos diz: estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar no amor fraterno e nas boas obras. Nós precisamos nos animar uns aos outros, no amor e nas boas obras. Porque se nós não nos animarmos, nós nos desanimamos pelo meio do caminho. Por isso que nós somos uma comunidade, por isso que a igreja é uma família. Porque quando um está desanimado, o outro vem e anima. Se você está desanimado, deixe que os outros animem você. Mas se você está animado, confiando no Senhor, está na hora de você acender o fogo naquele que se apagou. Colocar a pessoa para caminhar. Procuremos animar-nos mutuamente. Vamos nos animar uns aos outros. Tanto mais que se aproxima o dia do Senhor na nossa vida. É o que a palavra de Deus está nos avisando. O nosso dia está chegando. Jesus vem. E nós precisamos estar preparados para recebê-lo. Porque se o Senhor não vem, você vai. Ou uma ou outra coisa. Mas o nosso encontro com Ele está marcado. Se Ele não vier ao seu encontro, você vai ao encontro dele. Ninguém escapa.